Oi, bem-vindos a mais um COD. Esse é o último do ano, eu acho que o primeiro. E esse COD é sobre paixão. Aproveitando a vibe que também estou apaixonada, eu resolvi fazer esse tema porque eu acho muito importante a gente abordar o que é a paixão e como ela reflete na nossa vida e o depois da paixão, o que acontece com a gente, com o sentimento que fica. Eu vi uma frase uma vez que mirei na paixão e acertei na solidão, foi tipo isso. E eu fiquei refletindo o quanto isso é importante a gente entender dentro da gente quando estamos apaixonados por alguém. Porque quando estamos apaixonados por alguém, não estamos apaixonados pela pessoa, nós estamos apaixonados pela ideia daquela pessoa, a ideia que a gente construiu, as nossas projeções, as nossas expectativas de como vai ser, como é. E tudo ali é legal, é gostoso, é a chama, é fogo, é tesão, é adrenalina, é dopamina, é tudo. Então, o nosso corpo até muda muito. Tem gente que emagrece, tem gente que engorda, tem gente que se ativa mais em atividades físicas, precisa gastar aquilo tudo que está sentindo. N coisas gostosas e boas que a gente vivencia na fase da paixão. Em um livro das 5 linguagens, acho que do amor, que eu já li, ele dizia que a fase da paixão para um casal demorava entre 1 ano a 2 anos. Só que depois que essa paixão acaba, o que vem? O que vem atrás dela? Depende muito de como você se correlaciona com o outro, né? Isso pode demandar 6 meses de paixão até a sua ideia acabar daquela pessoa. Quando o estralo, a primeira decepção daquela pessoa acontecer, a sua ideia dela já vai diminuindo. A ideia às vezes pode acabar e a sua paixão também, o seu encanto. Então é muito importante que nessa fase do apaixonar-se até o amar de verdade, ter uma ideia de que pés no chão, de que todo esse sentimento ele é mútuo, porém ele é de uma ideia, de uma projeção, de uma expectativa. Quando tudo isso acaba, porque o amor, o que é o amor? Ele é uma rotina. Ele às vezes é tedioso. Ele é construção. Ele é soma e muito importante, admiração. E se acaba a admiração, é muito difícil construir amor. Porque toda aquela ideia que a gente vai construindo, se não tem algo para admirar depois, o que sobra? Sobra a perda do encanto. Então, é importante que nessa fase da paixão seja muito bem aproveitada e tirar os frutos dela, os frutos gostosos. Porque depois de algum tempo, você tem que entender que se realmente for amor, aquilo vai permanecer. Porque o amor precisa de admiração, precisa de tesão, precisa de construção, parceria. Então, quando tudo está alinhado com seus valores, facilmente, quando a fase da paixão acabar, ela ainda vai ter um pouco de paixão aqui acesa, porém é o amor que prevalece. É muito importante eu frisar que nesse momento da paixão nossa por uma pessoa, quando a gente inicia, né, dá um start, os nossos olhinhos brilham, a gente tem que tomar cuidado sobre o que no outro nos despertou. Porque a gente coloca às vezes numa pessoa o nosso vazio. E aí a gente fica na reflexão, então a gente se apaixona por nós mesmos? A gente nunca se apaixona por alguém. A gente se apaixona por aquilo que talvez não nos falte, ou uma ideia, a projeção, a expectativa. Às vezes as pessoas miram na paixão e acertam na solidão, porque aquela pessoa não foi nada daquilo que ela imaginou no meio da paixão. Então é muito complexo a gente encontrar alguém que se alinhe certamente ali com os nossos princípios e valores, a nossa essência. Mas existe e a gente já vê muitos casais, né, à nossa volta. Sempre tem alguém, uns amigos que tem anos e anos ali e são super bem, sabem se resolver. Eu acho que depois que toda essa paixão acaba, o amor que fica
tem que ter muito respeito e admiração. São, acho que, os primordiais lá em cima. Temos que ficar também muito atentos ao outro apaixonado, não somente a gente, né? Às vezes na vida do outro apaixonado, pode ser que exista uma falta na vida e que ele tenha que se preencher com o outro. Então, isso também é muito importante da gente se atentar às questões do outro. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui. Se um homem não teve o amor de uma mãe na infância, enfim, passou traumas infantis e tal. E aí ele encontra uma mulher perfeita. Esse homem que teve essa falta, ele encontra uma mulher que é perfeita para ele, que dá todo o amor e carinho que faltou aqui. Porém, ele tem muitas expectativas para essa mulher, que às vezes ela ama de um jeito, se apaixona do outro, e é um jeitinho dela. E aí quando ela não corresponde às expectativas do outro, teoricamente para ele, ela vai ser ruim. Ela é uma pessoa má. Então existem muitos relacionamentos, né, que as coisas, se você for ver, nem é uma coisa sólida aqui dessa pessoa, mas sim uma falta da outra. É muito interessante isso, né? Vamos colocar também outros cenários, por exemplo. Uma pessoa, esse aqui que eu dei o exemplo é de uma falta de amor de mãe. Vamos colocar agora uma pessoa que sofreu abusos na infância de um pai. Sofreu, apanhou, ou abusos, né, daquele jeito que a gente já sabe, quando era criança, uma pessoa agressiva, teve um pai agressivo e aí essa menina vai procurar, né, o menino vai procurar o amor em uma pessoa muito semelhante a esse abusador. Por quê? O que faltou nela foi preencher um amor que ela não teve, mas de quem? De um abusador, que era um pai, por exemplo. E aí ela encontra quem? Uma pessoa com as mesmas características desse pai e se apaixona. Então a paixão, ela tem várias vertentes, ela tem os vazios, ela tem os ideais, as projeções, ela tem a falta. Então a gente tem que se atentar muito bem aos nossos olhos, à nossa mente e ser bastante consciente quando a gente se encanta, né? Tem esse encantamento por uma pessoa. Eu mesma tive o meu relacionamento que vocês acompanharam, ex-relacionamento, né? Que vocês acompanharam toda a trajetória do comecinho do ano. E depois eu já fazia terapia, daí eu já estava há 1 ano já e meio sem terapia, depois eu voltei. E eu começo a entender, né, ali eu começo a entender várias vertentes de faltas que eu tive na minha vida, mas de questões que assim, eu jamais imaginaria, por exemplo, que seria isso. Às vezes uma coisa muito simples é uma coisa que lá na frente vai se tornar um problemão se a gente não se orienta, se a gente não toma consciência daquilo. Então, quebrar esses padrões é muita terapia e ser também muito atenta aos sinais. Por exemplo, você se apaixonar pela pessoa ser uma pessoa boa, pelas qualidades dela, porque quando essa paixão passar, é isso que é o que vai ficar e ainda você vai continuar admirando. Provavelmente, dando exemplo de uma pessoa que se apaixonou por uma pessoa abusiva, porque teve uma pessoa aqui que faltou e tal, ou foi muito abusiva, ou o ambiente dela era assim e ela acha isso normal. Então ela repete padrões porque esse foi o oxigênio dela na infância. O que é muito louco, né, gente? Então, provavelmente muitas pessoas tóxicas é com quem ela vai se dar melhor. Até ela quebrar, entender de onde vem e quebrar essa repetição. E muitas vezes essas repetições, elas acontecem, são normais. A gente vê que até a pessoa entender o que faltou, perdoar, entender e aceitar que ela merece, além do mínimo de um tratamento, pode ser uma tarefa muito complexa e complicada e que pode durar uns anos. E eu acho muito interessante a nossa mente, sabe? A mente humana. E é muito legal de abordar o tema paixão, porque é um negócio químico que mexe com a gente de uma maneira que
Não é, gente? Todo mundo aqui já foi apaixonado e sabe como a gente se sente quando tudo parece novo, tudo é novo, tudo é encanto. E a gente quer permanecer naquele encanto por muito tempo e a gente tem que fazer acontecer. O que acontece quando alguém, por exemplo, se apaixona por uma pessoa abusiva e por causa dessa falta, né? Quando a paixão acaba, e essa paixão ela vai acabar muito rápido, tá? Porque porque ela tem muitas expectativas, muitas. Na primeira falha de projeção de ideia dela, acabou a paixão. Só que o que sobra? Não sobra o amor, sobra as migalhas. Sobram aquele pedacinho, aquele pouquinho de valor que ela ainda acha que pode acontecer, que a outra pessoa pode ainda dar para ela. E ela continua com a ideia do resto. Ah, isso pode melhorar lá na frente, porque eu gostei dele, mas olha, ele me decepcionou. Mas vamos pensar, né? Assim, assim, assado. E aí aquelas autos desculpas que vão se arrastando, ano após ano. Se eu pudesse abrir minha vida aqui para vocês, eu abria de uma forma que, se eu pudesse falar tudo que eu já escutei em terapia, tudo que eu já aprendi até aqui com pessoas, mas eu não posso, né, porque eu acho que eu tenho que também me dar o respeito de agora ter coisas pessoais só minhas, mas eu consigo colocar aqui para vocês de uma forma leve e reflexiva, porque vocês estavam pedindo muitos codes e eu estava passando por momentos naquela outra casa que eu não conseguia fazer COD, porque eu mesma me via falando, gente, como que eu vou falar isso se eu estou passando por isso? E eu não consigo sair disso. Então agora, assim, muito mais, tipo, mais de um ano depois, não sei quanto tempo faz o meu último COD, mas esse ano foi muito legal, muitas experiências, muitas reflexões, e eu falei, não, como eu estou apaixonada e eu tenho plena consciência dessas ideias, e eu falei, eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque é algo que eu tô tendo propriedade, e eu sempre quis fazer os códigos com assuntos de propriedade. Então, fique à vontade para colocar nos comentários outros temas. Se eu tiver propriedade no tema, eu posso trazer aqui para vocês. E eu acho que o intuito desse vídeo foi mais assim um pequeno alerta para a gente só acender uma luzinha quando estamos apaixonados, para que a gente fique consciente de que a gente tem que admirar a pessoa pelo que ela é depois. Porque essa fase da paixão, ela vai terminando. E aí você tem que admirar essa pessoa, você tem que amá-la como ela é. E o que ela é vai te proporcionar bons momentos, vai te proporcionar sentimentos bons, vai te proporcionar valores, princípios alinhados com os seus. É o filtro do café. Quando passa a água, o que sobra ali é o que vai ser bom, porque quando a gente tem relacionamentos que não são bons, mas a gente tá cega pela paixão, quando filtra o café ali, quando filtra tudo e acaba a fase boa, o que fica é o resto, né? E aí a gente só pega as migalhinhas não condizentes com os nossos princípios, até mesmo com a nossa essência. Então, fica o aprendizado e fica a reflexão das nossas paixões e muito pé no chão das coisas, e muita felicidade para todos nós, muita leveza desse ano que vai nascer, 2025. Eu desejo um ano renovador, sabe? Porque eu acho que esse ano foi muito reparador e acho que 2025 tem que ser um ano renovador. Muitas perdas e ganhos. E é nessas também situações difíceis que a gente tem que aprender a colher os nossos presentes, porque até mesmo nas piores situações a gente tem colheitas boas. A gente tem que só parar para enxergar outro lado de moeda. E isso é muito difícil de fazer, porém é um exercício diário que eu tive que combinar em mim para fazer, por exemplo, por tudo que eu passei, e principalmente eu acho que o mais difícil foi na semana do meu luto, fazer toda a reflexão do que aconteceu ali, porque não foi só um abandono, né?
Foram N coisas que eu falo que só Deus sabe o que aconteceu em 4 paredes ali, e as minhas amigas também. Então, muitas coisas pra gente se libertar, pra gente perdoar e entender também o outro também é muito difícil. Mas é um exercício de libertação que foi por partes em terapia e com auxílio, né? Então, a nossa vida, gente, ela não é fácil. Se você for ver a complexidade das coisas, porque se relacionar com pessoas é difícil, é complicado. É um trabalho. Eu falo que é um emprego se relacionar com pessoas. Um casamento é um trabalho. Ambos têm que estar trabalhando, ambos têm que estar segurando pontas um do outro. E quando um solta, aí eu digo que um relacionamento ele não acaba naquele dia que acabou. Ele acaba meses antes. Ele acaba, a gente nem sabe quando acabou. E só, acho que quando acontece um rompimento, só foi assim, oficializando a ida, entendeu? Então, já há muito tempo, quando um casal termina, eu acho que já acaba há muito tempo. Há muito tempo já acabou. Existem N razões para algo ter acontecido ali, porque lá atrás já vem definhando. Então, é um processo. Não é que a pessoa terminou ali e ficou só esse tempo. Eu acho que quando uma pessoa finaliza tudo, vai saber quantos meses atrás já não tinha acabado, só estavam postergando. Então, aproveitem a paixão, tem essa fase para quem está apaixonado, mas tenhamos consciência e pé no chão. E eu desejo muito, muito, muito amor, muita leveza e muita paz para esse ano que vai nascer. E a Andy olhou na paz. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse código de última hora no segundo tempo do fim desse ano. Mas eu tava muito bem hoje para falar sobre esse assunto e eu queria vir aqui e dar esse insight rapidinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!